Olá, tudo bem? Vamos novamente, né? Aqui eu meditando e Deus ali me trouxe uma palavra e eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Vamos lá, tá lá em Jó, no livro de Jó, versículo e capítulo, não? Capítulo 23, versículo 1 em diante, é bem breve. Essa palavra, ela vai te fortalecer, ela vai te dar sabedoria e entendimento. Olha o que diz em Jó 23. Respondeu, porém, Jó e disse: ainda hoje a minha queixa está em amargura, a violência da minha praga mais se vai agravar do que o meu gemido. Nesse título de Jó 23, está escrito assim: Jó deseja apresentar-se perante Deus e confia na sua misericórdia. E quando ele começou a fazer e a falar com Deus através dessa palavra, ainda hoje a minha queixa está em amargura. A violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. Ali ele estava diante de Deus e se colocou já a desabafar. Ele já se colocou a desabafar porque era o que estava oprimindo ele. E nós precisamos aprender que a cada instante nós precisamos ter essa liberdade com Deus. Ele apresentou a Deus realmente o que estava incomodando. Então nós precisamos também aprender a desabafar. Nós precisamos colocar diante de Deus com toda a sinceridade do nosso coração o que realmente nos incomoda. Muitas vezes eu peço para as pessoas: olha, fica sozinho, fecha a porta do teu quarto, como diz a palavra, e ali coloca diante de Deus realmente os teus sentimentos, os teus verdadeiros sentimentos. Porque às vezes a pessoa fala assim que perdoou, mas a pessoa está ainda irada. Se não é com a pessoa, é com o acontecimento, é com a situação que ela se encontra por causa de tudo que ela passou. Então nós precisamos aprender a realmente desabafar. Colocar diante de Deus com sinceridade aquilo que nós estamos sentindo. Não, Senhor, eu perdoo. Eu não vou ficar magoado com essa pessoa. Sim, Senhor, eu não vou fazer novamente. Eu não vou pecar novamente. Eu não vou pegar novamente. Eu não vou trair novamente. Eu não vou falar mal novamente. Sabe, eu não vou me estressar. Eu não vou me irritar novamente. Eu vou melhorar meu comportamento. Eu vou fazer tudo novo. E às vezes a pessoa está falando da boca para fora. O seu real sentimento é continuar do mesmo jeito. Ou ela realmente não tem forças para mudar. Então você tem que falar com Deus: Senhor, eu não consigo. Por mim mesmo eu não posso, eu não tenho força suficiente para isso. Se o Senhor não me ajudar, eu não sei como pode fazer. Então você tem que aprender a desabafar, a colocar diante de Deus, como Jó mesmo colocou, a sua amargura, como diz aqui, a violência que ele estava passando no seu espírito. Você precisa ser realmente sincero com Deus. Você precisa fazer a confissão certa. Nós sabemos que quando confessamos a Deus os nossos pecados, Ele é justo e fiel para perdoar. Mas se você não fizer a confissão, sabe, com exaltão, com sinceridade, realmente como está aflito o seu coração, aquilo fica como pela metade. Você não está sendo realmente sincero. E Deus, Ele é sincero e fiel e justo para nos perdoar. Olha o que diz. Ainda hoje a minha queixa está em amargura. A violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. Ele colocou diante de Deus o que? Realmente aquilo que estava acontecendo. A sua aflição. Temos que colocar diante de Deus realmente aquilo que está acontecendo. Diz assim: se eu soubesse que o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. E hoje nós sabemos, o véu foi rasgado. Hoje nós sabemos como nos achegar a Deus. Diante da sua palavra. E diante da sua palavra nós vamos lendo, colocando aquilo que nós queremos ter e aquilo que nós queremos e desejando que Ele quebre, despedace, afaste de nós. Hoje nós conseguimos realmente chegar perto de Deus, mas nós precisamos apresentar estas razões. Aqui Ele diz: se eu soubesse como poderia achar. Hoje nós temos o sangue. Hoje nós temos o sangue de Cristo. Ali Ele derramou aquele sangue pelos nossos pecados. E se nós aceitarmos esse sangue, esse sacrifício vivo da cruz do Calvário, começa a nossa purificação.
E dali em diante você simplesmente sabe que o véu foi rasgado. Continue buscando, continue se achegando a Deus, continue se aproximando em oração, com sinceridade de coração. Deus vai te aceitar. Ele vai quebrar essas maldições, esses laços, essa opressão que você está sentindo. Diz assim: com boa ordem exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumento. Vê que Deus ele é tão misericordioso e amoroso conosco, que mesmo Jó ali, não conhecendo a Jesus Cristo, ele saberia que não poderia chegar diante de Deus de qualquer jeito. E muitas pessoas não se achegam a Deus devidamente. Você tem que aprender a chegar diante de Deus, sabe, com o coração inteiro. Você precisa aprender a adorar. Abre o teu coração, fala: Senhor, eu peço-te perdão. Eu peço-te perdão. Senhor, eu quero te adorar. Aprenda, Jó, aqui, ó, com boa ordem. Ele não se achegaria diante de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira, não. Ele se achegaria adorando, ele se achegaria ali com o coração quebrantado. Ele se achegaria com respeito, com temor a Deus, a colocar suas razões diante dele com uma sinceridade vinda do fundo do coração, para não ocultar nada, para que Deus pudesse fazer algo por ele. Diz então: com boa ordem exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Ali eu colocaria tudo, falaria tudo, até os meus desejos, aquilo que eu precisava se libertar, aquilo que ele poderia fazer, aquilo que eu poderia estar errando, fazendo. Nós precisamos, não adianta querer só mudança se nós mesmos não mudamos. A mudança começa conosco. Quando eu decidi aceitar a Cristo, que ele entrasse na minha vida, ele entrou. E na hora que ele entrou, ele foi me purificando dos pecados, de todo o pecado. E é isso que ele faz. A aceitação é nossa. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, se eu abrir, se nós abrirmos, ele entrará e ceará conosco. E nós com ele. Ele ceiar conosco é trazer tudo que há de bom da parte de Deus. E nós cearmos com ele, nós podermos desfrutar realmente com ele de tudo que tem dentro do reino. Ele diz assim: saberia as palavras com que ele me responderia e entenderia o que me dissesse. Porque Deus é claro. Deus é claro. Nós precisamos colocar na nossa mente que a nossa mente tem que ser de Cristo. Será que nós já colocamos em nossa mente que a nossa mente tem que ser de Cristo? Às vezes a pessoa quer ter a mente de um arqueólogo, de um histórico. Ele quer ter a mente de um advogado, a mente de um médico. Isso tudo é válido, nós precisamos da nossa profissão para trabalharmos. Isso é importantíssimo. Mas melhor ainda é ter a mente de Cristo, porque a mente de Cristo é perfeita. Você sendo um advogado, você vai advogar de maneira justa. Você sendo um médico, você vai ser o melhor deles. Você sendo um professor, você vai ser o melhor instrutor. Com a mente de Cristo, e é isso que falta às vezes. Como ele diz, saber as palavras com que ele me responderia. Você teria sabedoria e entendimento para as coisas. E diz aqui, entenderia o que me dissesse. Ele aperfeiçoaria por completo o meu ser. Então nós precisamos aceitar principalmente a mente de Cristo e querer que a mente de Cristo esteja em nós. Ter a mente de Cristo, ter a mente de qualquer coisa, um artesão, um músico. Antes de qualquer coisa nós precisamos ter a mente de Cristo. Acreditar e aceitar a nossa posição, que somos imagem e semelhança do Deus vivo. Por que você não acredita que você é imagem e semelhança de Deus, para que essa pureza, essa santidade emane, sabe, cele, se estabeleça? Nós precisamos. E precisamos acreditar que com a mente de Cristo, sendo imagem e semelhança de Deus, a autoridade é nossa em nome de Jesus. E essa autoridade faz com que nós possamos o quê? Repreender o mal, quebrar as maldições que achegam a nós. Sabe, cortar aquilo que não provém de Deus na nossa vida. Aprenda, Senhor, eu quero a mente de Cristo, eu quero ser sua imagem, tua semelhança, eu quero ter autoridade através do teu nome. E diz aqui então: porventura, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Não, meu Deus, não. Não contenderia como muitas pessoas contendem, xingam. Ali, ó, repreende. Com certeza me repreenderia, faria eu conhecedora da palavra e um coração quebrantado para aceitar aonde eu estivesse errando.
Deus, ele faz isso, ele faz, quando você conhece a ele, ele faz você saber daquela palavra, saber que você está errado mediante aquela palavra. Você tem que se consertar diante daquela palavra, tem que colocar em ordem a sua casa. Mas diz aqui, porventura, segundo a sua grandeza, a grandeza do seu poder contenderia como ficaria brigando? Ele diz assim, não. Antes cuidaria de mim. E Deus, ele quer cuidar de você. Deus é bom. Ele quer te dar a direção certa. Ele quer que você tenha o conhecimento. Ele quer que você tenha poder para dar também. Aprenda a servir a Deus de coração. Deus, ele é bom. Ele não vai contender, ele vai te ensinar. Mesmo ali que seja contrário, porque nós sabemos. O entendimento, conhecimento humano é diabólico. É diabólico. Quer sempre que a pessoa, infelizmente, pague. Eu quero que ela pague pelo que ela fez. Não. Deus, não, ele traz um equilíbrio tão grande, justiça e equilíbrio. Ele traz um equilíbrio que as duas pessoas se igualam. E todas as duas se igualam a ele. Mudam completamente. Deus quer que todas as pessoas mudem. Dando a direção, dando conselho, ensinando a palavra dele. Ele diz aqui, então, ali, o reto pleitearia com ele. Então, suas causas também seriam pleiteadas. E eu me livraria para sempre do meu juiz, que é o próprio demônio, o próprio Satanás, que tenta nos acusar. Ele tenta, diante das pessoas, nos colocar como mal, como ruins. Ele, tenta roubar, matar e destruir a nossa imagem. É o próprio Satanás que tenta destruir a tua imagem, porque nós somos imagem de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então o diabo, ele tenta de todas as maneiras, através de seres humanos, destruir a tua imagem. E a pessoa nem percebe que está sendo usado pelo próprio Satanás. Mas por não saber, nós temos que ter esse conhecimento. Orar por elas e repreender esse mal. E continuar buscando aquele de Deus nós precisamos para a nossa vida, para sermos felizes. Ele diz aqui então, ali o reto pleitearia com ele. E eu me livraria para sempre do meu juiz, que é o próprio demônio, o próprio Satanás. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. A carne e o sangue são fracos, eles se deixam se envolver, se influenciar facilmente pelo inimigo. Infelizmente, ali começam a ser até usados pelo mal, fazendo mal um pelo outro. Nós temos que ter consciência. A mente de Cristo faz com que nós possamos discernir quem é quem. Quando a pessoa está sendo usada, quando não está. Quando ela é frágil, quando ela não é. Quando ela está no erro, no pecado ou não. A mente de Cristo faz com que nós tenhamos discernimento dessas coisas. Olha então, ali o reto pleitearia com ele, juntos, unidos, né? E eu me livraria para sempre do meu juiz, que é o próprio demônio que tenta atrapalhar, tenta colocar as pessoas uma contra a outra, tenta atrapalhar a sua vida, tenta roubar, matar e destruir, como é o feito deles. Mas nós em Cristo, nós seremos mais que vencedores. E os últimos versículos, que esses são os mais importantes, diz assim, Jó 23, 8 e 9, são os mais importantes de todos. Diz assim, eis que se me adianto, não vejo, e encobre-se a sua mão, a mão direita, e não diviso. Então nós precisamos entender, eis que se me adianto, ali ele não se encontra. E as pessoas têm o costume de se adiantar, têm o costume de se precipitar. Se você colocar as tuas mãos, Deus tira dele. Se você colocar a tua voz, eu vou falar, eu não vou me calar. Eu falo o que eu tenho que falar, você vai ver, eu não vou deixar para amanhã isso. Quando você põe a tua voz, Deus tira dele. Quando você põe as tuas mãos fazendo alguma coisa, Deus tira dele. Deus é justo. Ele fala, minha vingança, minha recompensa, e precisamos deixar tudo na mão do Senhor. Ele diz o que aqui, ó? Eis que se me adianto, me precipitando a usar a minha boca ou as minhas mãos para fazer alguma coisa, ali ele não está. É o próprio demônio usando você ou usando as pessoas contra você. Se tornam atrás, não percebo, então também não pode parar. Não pode parar. As pessoas param quando alguma coisa ruim acontece, não pare. Ele diz assim, então, se opera a mão esquerda, não vejo. Então, olha só o que ele fala, se opera a minha mão esquerda. Se eu faço algo como foi feita a pregação com o pastor Jaime, que nós não podemos ganhar a nossa família com mentira. Nós não podemos ganhar a nossa família com engano. Ou qualquer outra situação. Uma posição,
um salário com engano? Pobre pecador. Pobre pecador. Diz então, se opera a mão esquerda, não o vejo. Encobre-se a mão direita e não o diviso. Não sei como ele está trabalhando. Mas ele sabe o meu caminho. Prova-me e sairei como ouro. Então aprenda, não se precipite. Não tome decisões de maneira nenhuma sem consultar a Deus. Isso é importantíssimo, o versículo 8 e o 9. Não se adiante e nem pare, porque senão você não vai perceber a Deus. Se você parar, ele passa e você não percebe. Se você se adianta, ele também não vai estar lá, você vai sozinho. Se a tua mão direita você quer fazer da sua maneira, não vai dar certo. E se com a mão esquerda, você com algum erro querer se justificar, não vai funcionar. Aprenda a não se precipitar. Busque a Deus de todo o coração. Mais de todo o coração mesmo. Fala assim, eu preciso de uma resposta. Usa esse pregador, usa essa pregadora. Traz através da boca dele, através da boca dela, a tua palavra. E a tua palavra exorte o meu coração, ensine a minha alma. Me dê a direção certa do que eu tenho que fazer na minha vida. Então eu quero que você aprenda. Aprenda mesmo. Aprenda a se entregar de coração. Jó deseja apresentar-se perante Deus e eu creio que você também. Diz assim, e confia na sua misericórdia. Nós sabemos que o amor de Deus ele é grande. Grande, mas grande. Tremendamente. Ele está num patamar tão acima que os nossos erros como brincadeiras sem graça para ele. É brincadeira sem graça. Mas ele está lá em cima. Ele é poderoso para nos instruir da melhor forma. E nós, sabe, felizes, com o coração reto, fazer da melhor forma possível que vai agradar o coração de Deus. Então aprenda a fazer. Não se adiante. Eu quero que você medite nesse versículo 8 e 9 do capítulo 23 de Jó. Eles se me adiantam, ele não está lá, hein? Você vai sozinho. Se torna atrás, quer parar, você não vai perceber ele passando. Se opera a tua mão esquerda, que é fazendo algum mal, você não vai ver ele, que é contraditório, é ruim, é maligno. E encobre-se a mão direita, não divide, você não sabe como ele está trabalhando. Então abra o teu coração. Deus quer fazer você, o véu foi rasgado, tá bom? O sangue foi derramado. Eu e você temos que ter a mente de Cristo. Eu e você somos imagem e semelhança de Deus. O poder dele foi nos concedido através do nome de Jesus. Use-o com autoridade. Use-o com sabedoria. Deus abençoe cada vez mais.